Fala, minha gente, tudo bom? Estamos aqui de volta hoje para comentar um pouco a fala do deputado Nicolas Ferreira, né, deputado aqui de Minas Gerais, do qual eu fui eleitor, né, na última eleição, e a fala dele no último dia 8, né, de março agora, Dia Internacional da Mulher, na semana passada, e ele então coloca lá a peruca loura e vai lá e fala um monte de coisa, um monte de verdade, né, então de antemão eu estou aqui dizendo que eu concordo com boa parte do que ele falou. E rapidamente eu quero comentar, primeiro, a fala dele em si, e segundo, o que a filosofia pode contribuir para a gente entender essa questão de ideologia de gênero. Beleza? Antes da gente continuar, se você gosta aqui do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever, curtir, comentar. Dê sugestões aí, comenta o que você acha do tema e dê sugestões de outros temas. Beleza? Isso ajuda demais. Também compartilhar o vídeo. Beleza? Eu vou tentar comentar durante a semana, né, os acontecimentos da semana anterior, para a gente poder dar sequência aqui. E mais, se você se interessa por política, no dia 19 de abril, uma quarta-feira, às 20 horas, na semana ali, né, que vai se encerrar no dia 22, Descobrimento do Brasil, vou fazer uma live sobre conservadorismo, progressismo, liberalismo e cristianismo. Tá? Então, se você se interessa em entender sobre política, você não pode perder essa live no dia 19 de abril, beleza? Então já anota aí na sua agenda. Tem o link aqui na descrição. Se inscreve no canal do Telegram, que eu vou enviar lá no Telegram o link, as informações, tá bom? Para você participar dessa live, beleza? Então, sem mais delongas, o Nicolas Ferreira ele coloca a peruca loira e vai para a tribuna, né? Dizendo, olha, eu não tenho lugar de fala, por isso eu não poderia dizer, né, falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Então eu vou resolver, porque hoje eu me sinto uma mulher, falo, olha, eu, deputada Nicole, vim falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu não vou pôr o vídeo está disposto, está disponível aí, né? Está apresentado aí na internet. Então eu não vou colocar o vídeo que várias mídias já colocaram, enfim, então não tem necessidade. Mas você vai lá e assiste o vídeo por completo, beleza? A primeira coisa, ouvi muitos dizerem, ah não, a postura dele foi exagerada. Gente, é o perfil dele, né? É o perfil dele, é como ele coloca as coisas. Eu não posso querer que todos falem como eu. E mais, ele usa de um recurso retórico que chama ironia, tá? Usado desde a antiguidade. Sócrates usava ironia, Sócrates provocava os seus opositores. Né? Então o que ele fez foi isso, ele provocou os opositores. Né? Ele usa da própria argumentação dos seus opositores para mostrar o absurdo dessa argumentação. É o que ele faz. Né? Perceba que de cara ele já fala assim, olha, hoje eu me sinto mulher. E coloca a peruca e vai falar. Já mostrando o absurdo da argumentação da ideologia de gênero. Né? E aí, por último, no final, ele tira a peruca e fala, não, porque eu sou gênero fluido, voltei a ser homem e tal. Né? Mais uma vez mostrando o absurdo dessa colocação. Então, assim, por estilo, você pode não gostar da forma que ele falou, mas ele não falou nenhuma mentira. Tá? Você pode dizer, ele exagerou. Olha, de novo, né, é um recurso retórico. Tá? Então você pode não gostar da forma que ele falou. Talvez você, como eleitor dele, não tenha gostado da forma que ele falou, mas ele não falou nenhuma mentira. Tá? E mais, ele já tem essa postura de ir para o embate, de ir para o confronto, desde quando é vereador. Né? Então ele não foi desleal com o eleitor, ele não foi ele não traiu seus próprios princípios, nem mudou a sua atitude, tá? Eu não estou aqui defendendo o Nicolas, nem precisa, né? É um canal pequeno defender Nicolas aí, né? O deputado mais bem votado, mas ele agiu corretamente, tá? Ele agiu corretamente, ele usou de um recurso retórico. Você pode achar que ele exagerou, mas não houve nenhum problema nisso, beleza? O discurso dele foi bom, foi perfeito, foi provocativo, né? Demonstrou as coisas e mais. Perceba o seguinte: o tom professoral, né, o tom de ensino, propositivo, muita gente vai falar isso, ele tem que ser mais propositivo e tal, não cabe na tribuna da Câmara, tá? Não cabe naquele ambiente. Né? O tom de querer mostrar, de querer ensinar, não cabe. Isso é para a escola, isso é para quem realmente quer conversar e entender argumentos. Não cabe ali, tá? Esse tom bonito, esse tom professoral, não tem espaço ali. Tampouco nas redes sociais, tá? Qualquer pessoa que estude retórica
e que tenha preocupação com a retórica sabe disso, que para cada ambiente você tem que trabalhar a sua retórica. Para cada ambiente você tem que trabalhar o seu discurso. Tá? Então ali não adianta, né? Um tom professoral, um tom bonitinho, não vai resolver. Naquele ambiente não, tá? Naquele ambiente não. Tão pouco nas redes sociais, beleza? Tão pouco nas redes sociais. Eu digo assim, né? No caso dele, né? Óbvio que você vai falar assim, mas você fala tranquilamente e tal. Beleza, mas eu tô aqui na posição de professor. Eu vou para a rede social como professor, então o meu tom tem que ser professoral. O dele não, tá? Não tem essa necessidade. Bom, e aí a gente traz para a filosofia, tá? O que a filosofia pode nos mostrar um pouco sobre essa ideologia de gênero? Gente, nós chegamos onde chegamos por causa da história do pensamento, tá? Nós vamos ter um período na Grécia que chama humanismo, tá? Filósofos humanistas, ok? Depois nós vamos ter o que a gente chama de existencialismo, já na modernidade, no século XX, tá? Basicamente, são esses pontos de vista que vão trazer isso aí. Então perceba, né, tem até um livro que diz assim, as ideias têm consequências, que aquilo que pensamos traz consequências na prática. Né? Muita gente despreza o estudo da filosofia, despreza o estudo do pensamento, da história do pensamento, mas nós chegamos onde chegamos por causa disso. Tá? Não tanto o humanismo grego, porque o humanismo grego ele está assentado no seguinte: o ser humano, a grande discussão na Grécia era se o ser humano estava determinado pela vontade dos deuses ou se ele tinha livre-arbítrio. Essa era a grande discussão, se ele tinha liberdade. Né? Livre-arbítrio é um conceito cristão, vem depois. Né? Mas a questão é a seguinte: ele podia mudar o seu destino ou os deuses determinavam tudo? Essa era a grande questão ali na Grécia. Tá? E o humanismo grego está assentado no seguinte sentido: o ser humano é parte da natureza. Como parte da natureza, ele tem o seu lugar natural. Né? Aristóteles vai ser o principal defensor desse posicionamento, tá? Dizendo que o ser humano tem o seu lugar natural na própria lógica do universo, do cosmos, beleza? Então, o grego ele está preso a essa ideia. Então, em certa medida, no humanismo grego vai ter, olha, nós temos sim liberdade para algumas coisas, para formar o Estado, para pensar a política, para pensar o que é certo, o que é errado. Contudo, nós somos limitados pela natureza, porque nós somos parte da natureza. Então o humanismo grego ele não vai ser tão prejudicial nesse aspecto. Né? Contudo, o tempo passa, chegamos principalmente no século XVI, na Revolução Científica, e começa-se a derrubar, né, começa a se derrubar as verdades universais. Passa a Idade Média, então, né, chega no século XVI na Revolução Científica, após a Idade Média, há essa ruptura com a ideia de verdades universais, de axiomas, né, verdades autoevidentes e tudo mais. E o que vem aí? O existencialismo. E aí sim, o existencialismo no século XX vai ser extremamente nocivo. Claro que assim, eu estou pulando, tá, gente? Estou fazendo um salto gigantesco sem explicar como que chegou no existencialismo. Tá? Mas é o relativismo e tudo mais. Até Jean Paul Sartre, eu tenho esse livro, não sei onde eu coloquei ele, mudei esses livros recentemente. Não sei onde eu pus. O Jean Paul Sartre tem um livrinho, é uma palestra dele que ele diz: o existencialismo é humanismo. Coisa nenhuma, tá? O Sartre demonstra ali total desconhecimento da filosofia grega, a meu ver. Tá? Por quê? Porque o existencialismo vai dizer o seguinte: vai negar qualquer essência humana, qualquer natureza humana. Tanto que a grande frase, a grande máxima do existencialismo é: a existência precede a essência. Ora, se a existência precede a essência, não existe natureza humana. O ser humano não é limitado por nada. Né? O ser humano é o que ele quiser ser. Tá? E é essa filosofia que vai desaguar nessa ideologia de gênero. Tá? Negando a natureza, negando a essência, vai desaguar no que nós vemos hoje. O ser humano é o que ele quiser ser. Tá? Isso é um problema. Tá? Isso é um problema gigantesco. Por quê? Nem é só questão de ruptura com o Criador. Tá? Não é só isso. Ok? O que é muito grave, né, dentro da teologia cristã, dentro do pensamento cristão, a homofetividade, a mudança de gênero, né, de homem para mulher para homem, essas coisas, é uma traição cósmica.
né? Uma desobediência à própria ordem estabelecida pelo Criador, né? Não vou entrar muito nesse mérito, mas que já é muito grave. Mas é também toda a negação da própria natureza humana, né? Tanto que assisti hoje, né, pouco antes de gravar esse vídeo, eu estava assistindo, entrei no Instagram e tinha lá um vídeo do Nicolas debatendo com uma feminista e ele perguntou o que é mulher. Ela não consegue definir o que é mulher, né? Ela não consegue, né? Ela vai falar que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Nicolas vira para ela assim, então um homem que se torna mulher pode menstruar. Aí, ele fala, aí ela fala, isso é muito baixo, não vou continuar. Mas veja, aquilo que é a mulher como natureza é negado. Aquilo que é natural da mulher é negado na ideologia de gênero, né? E aí as pessoas não percebem que homem e mulher é definido pela natureza, tá? E aqui nem gasta se você é cristão ou não, tá? Nem gasta isso. A natureza define, tá? A natureza define. De modo que é o que eu falei num vídeo que eu falei sobre educação na semana passada, em que eu dizia que a modernidade abandonou a verdade. Abandonou. Nós chegamos na ideia de pós-verdade. A verdade é aquilo que cada um sente e não a realidade que você vê, tá? Isso é um problema gigantesco, ok? Então, filosoficamente, nós temos essas duas correntes que vão desaguar nisso aí que nós vemos hoje, tá? O humanismo grego, com toda a sua, com todo o seu mérito, tá? E o existencialismo com todo o seu demérito, infelizmente, tá? É por isso que eu gosto daquele que é antigo, né? Porque tudo aquilo que surgiu aí no século XX é só uma bobajada sem tamanho, né? Chegando ao ponto de um professor, né, o Mário Sérgio Cortella, dizer de maneira bonita, né, uma grande bobagem. Ele dizendo o seguinte, essa questão do lugar de fala, né? Que eu não, ele falando dele mesmo, eu não posso falar de racismo, eu só posso falar sobre racismo. Por quê? Porque quem fala de dentro, quem fala sobre fala de fora. Né? Bobagem, é sobre o lugar de fala, né? E aí eu encerro aqui essa reflexão falando desse negócio de lugar de fala. Isso é uma tremenda bobagem. Por quê? Se eu for levar isso adiante, acaba-se com os comentaristas esportivos. Né? Só vai poder falar de esporte quem já foi atleta. E mais, só vai poder comentar a ação do goleiro quem foi goleiro. Só vai poder comentar a ação do atacante quem foi atacante. Só vai poder comentar sobre o jogo de basquete quem jogou basquete. E mesmo assim na posição que ele está criticando. Olha que bobagem. Se eu vou tratar de lugar de fala, eu vou chegar nesses absurdos. Né? De modo que comentar a realidade é direito de todos. Liberdade de expressão. Né? Ou seja, nós vivemos uma época que a ideia é simplesmente impor a opinião de maneira autoritária e ditatorial. Bom, eu espero ao menos ter provocado, né, a sua reflexão sobre esses temas aí. Então, antes de jogar pedra no livro, ele exagerou, não sei o quê, presta atenção no que está acontecendo. Né? E a forma que o Nicolas encontrou de contribuir com o debate, de provocar, de mostrar os absurdos, foi essa. Tá? Você tem outros deputados que eu particularmente admiro, como Marcel Van Hatten, que é imbatível, mas não é tão performático, né, como foi aí o nosso deputado aqui de Minas Gerais. Tá? Mas parabéns ao Nicolas, né, parabéns a outros deputados que também vão para o debate, são imbatíveis da sua maneira. Tá? Então, antes de jogar pedra, presta atenção no que está acontecendo. Nós estamos sim numa guerra cultural e eu aconselho que você assista também a entrevista do Nicolas, lá na Brasil Paralelo, na Sabatina. Né? Ele deu essa entrevista lá e ele fala muito, né, sobre a postura cristã dele e essa postura imbatível dele. Tá? Assista lá e entenda o trabalho dele. Tá bom? Volto a dizer que não é uma defesa, mas é um comentário que eu achei necessário colocar a minha opinião aqui. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.